O craque Neto é sem dúvidas um dos comentaristas mais polêmicos do futebol brasileiro. É exatamente por isso que muitos o amam e também muitos o odeiam. Depois do Corinthians perder para o Atlético e Hulk marcar 2 gols, viralizou uma publicação onde craque Neto faz sua seleção brasileira, falando também sobre o Gabigol ser o titular, já que o Gabigol marcou um hat-trick absurdo contra o Bahia e está jogando demais pelo time do Flamengo. Não dá, Silvinho, pede pra sair, o Roberto de Andrade vaza do Corinthians, pega aquele mar lá, pega um bote e vai pra casa do caralho. Pra p*** que pariu. Não é possível vocês fazerem isso com o Corinthians e vocês ficam mentindo pra nós. Eu não aguentei, eu vim aqui, eu não aguentei, eu não ia falar mais nada, pelo amor de Deus. E outra coisa, né, o Hulk tem que ir pra seleção brasileira. O que ele tá jogando é brincadeira. Roberto, Roberto de Andrade, Alessandro, pega um bote e vai pra casa do caralho. Neto, que nunca tem papas na língua ao falar sobre a seleção brasileira, vive criticando Tite, Neymar e toda a seleção brasileira juntamente com a CBF. Vamos falar também aqui agora e eu vou mostrar para vocês a escalação do craque Neto. E eu já quero que você comente aí o que você acha da escalação dele. Os titulares da seleção do craque Neto seriam o seguinte: goleiro, o Everton do Palmeiras. Lateral direito, Gabriel Menino, também Palmeiras. Zagueiro, Gemerson, que está sem clube, pertence ao Corinthians. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Lateral esquerdo, Alex Telles, Manchester United. Volante, Casemiro, Real Madrid. Gerson, Olympique de Marselha. Jogando de meio atacante, teríamos o Neymar do Paris Saint-Germain. Os atacantes seriam Marinho pela ponta direita, Hulk pela ponta esquerda e centralizado, jogando de centroavante, Gabigol. Já os reservas seriam Ederson, Manchester City, de goleiro, Diego Alves, Flamengo, também goleiro, lateral direito, Fagner do Corinthians, zagueiro, Jeromel do Grêmio, zagueiro, Luiz Otávio, Bahia. Lateral esquerdo, Reinaldo, São Paulo. Volante, Luan, São Paulo. Meia, Rafael Veiga, Palmeiras. Atacante, Richarlison, Everton. Bruno Henrique, Flamengo. Pedro, Flamengo. E também o Everton Cebolinha, do Benfica. Essa seria aí basicamente a seleção do nosso craque Neto. Comenta aí, o que você acha dessa seleção? Agora eu vou falar para vocês aqui a minha opinião. Bom, o craque Neto, ele é simplesmente um dos principais caras que eu gosto, assim, que comenta, cara. O Neto, ele é simplesmente maravilhoso, eu gosto muito das polêmicas dele. É claro que nem tudo eu levo a sério no sentido de, pô, isso aí é verdade, é isso mesmo. Mas, cara, eu acho muito interessante do Neto é que ele fala muita coisa verdadeira que muitos não teriam coragem de falar por estar na televisão, porque poderia perder patrocinador, porque poderia perder alguma coisa, sabe, dentro da CBF ou dentro de qualquer outra instituição, marca, enfim. Ele fala as coisas que ele pensa, cara. O Neto, ele não é um mentiroso. Muitos caras, eles simplesmente falam coisas dentro da televisão simplesmente para enganar as pessoas, simplesmente porque isso gera visualização, porque isso gera alguma repercussão, porque a galera vai ficar olhando de bem para eles e não fala opinião. E o Neto, por mais que seja absurdo, por mais que seja algo totalmente absurdo de se acreditar, ele fala no que ele acredita, ele não fala no que ele não acredita. E isso eu acho muito interessante. Gosto muito de ver o programa dos Donos da Bola. Muitos comentários do Neto são, cara, assim, extraordinários. Eu gosto muito também de ouvir o que ele tem a falar. Mas, na minha opinião, essa seleção brasileira dele é muito fraca. Essa é a grande verdade. Temos grandes jogadores, mas se você olha para essa seleção brasileira, cara, a gente não teria condições nenhuma de jogar uma Copa do Mundo, de jogar até mesmo uma Copa América. A gente pega uma seleção brasileira onde jogadores estão acostumados a jogar com nível europeu, como essa seleção que o Tite, por exemplo, escalou, e a gente olha para essa do Neto, cara, é uma seleção aqui que simplesmente não tem suporte nenhum. Essa é a grande verdade.
O craque Neto parece que assiste mais o futebol brasileiro, tanto que a gente vê que a maioria dos convocados dele é do futebol brasileiro, cara. E assim, a gente olha para esses jogadores, são jogadores que muitas vezes não estão em boa fase. Bruno Henrique não vem jogando muito bem. O próprio Everton Cebolinha não tem jogado tão bem assim, demonstrou isso também na Copa América. Tem outros jogadores também que talvez não faz muito sentido. O Fagner, não sei se faz muito sentido uma hora dessa. Jogadores que eu até concordaria é o Gerson, um cara que tá jogando muito bem, jogou muito bem pelo Flamengo, iniciou ele bem pelo Olympique de Marseille, ainda não fez nenhum jogo oficial, mas fez uma partidinha lá amistosa e jogou muito bem. Outro jogador também é o Gabigol, poderia sim assumir a titularidade, tem jogado muito bem. Marinho não está muito bem por esses dias, como ele vai jogar aí pela seleção brasileira. O próprio Hulk começou a jogar demais por agora, mas ainda é muito cedo para se falar em seleção brasileira, em uma volta dele. Sem falar que nós temos outros grandes jogadores, cara. O problema é que muita gente critica o Tite pela convocação dele, por ele ter seus favoritos, que é como todo mundo fala. Mas quando a gente olha para outras escalações, a gente olha e fala, pô, mano, mas a do Tite também não é tão absurda assim, sabe? Mas é isso, meus amigos. Comentem o que vocês acham dessa escalação do craque Neto, dessa seleção brasileira dele. Na minha opinião, ela é bem absurda, sinceramente, apesar de que o craque Neto é um jogador assim que eu queria ter visto ele jogar, é um cara assim que eu gosto muito de assistir seus programas, mas essa seleção brasileira, convenhamos que é muito fraca, não faz muito sentido, e na minha opinião, a gente não tomaria um 7-1, a gente tomaria um 10-0, e essa é a minha opinião sobre essa seleção dele. Mas enfim, cara, quem sabe a gente vê alguns desses jogadores aí na nossa seleção e que eles possam jogar demais pelos clubes deles, né? O vídeo vai ficando por aqui, comenta o que você achou dessa seleção brasileira. Vou ficando por aqui no canal tem muitos vídeos, se você quiser assistir, cara, tem vídeo demais, fica à vontade. Bom, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe essa semana que está começando aí de cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, amém? Mas é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, que no canal tem muitos vídeos, fica à vontade para você maratonar e é nóis, meus amigos.